No terceiro século depois de Cristo, o Império Romano entrou em uma fase de declínio e decadência que marcou um período crítico em sua história. Esse declínio foi impulsionado por uma combinação de crises econômicas e políticas que enfraqueceram a estrutura imperial. Além disso, a pressão dos povos germânicos nas fronteiras romanas acabou sendo o golpe final que levou à fragmentação e colapso da parte ocidental do Império. Essa série de desafios abalou a estabilidade e o controle que Roma havia mantido por séculos sobre vastas extensões de território. As crises econômicas minaram a moeda e enfraqueceram a capacidade do Estado de financiar suas operações, enquanto as instabilidades políticas resultaram em uma sucessão de imperadores instáveis e governos efêmeros. A invasão e migração de grupos germânicos como visigodos, vândalos e ostrogodos exerceram pressão constante sobre as fronteiras romanas e eventualmente culminaram na conquista e ocupação de territórios que faziam parte da porção ocidental do Império. Esse processo de invasões e conquistas marcou o fim da parte ocidental do Império Romano, que nunca mais seria recuperada. Até o início do século II, o Império Romano desfrutou de uma era de estabilidade notável e prosperidade econômica, conhecida como a Pax Romana. Esse período de tranquilidade relativa permitiu um florescimento cultural e econômico nas vastas extensões do Império. No entanto, o fim dessa era de ouro começou com a morte do imperador Marco Aurélio em 180 d.C. A partir desse ponto, a história romana entrou em uma fase de decadência que perduraria por muitos anos. Os desafios internos e externos, combinados com crises econômicas e políticas, minaram progressivamente a estabilidade do Império. Essa era de declínio se estenderia até culminar na fragmentação da parte ocidental do Império em 476. A decadência do Império Romano teve origem em grande parte na crise do sistema escravista, que se manifestou durante a transição do século II para o século III. Esse sistema desempenhava um papel fundamental na economia romana, sendo alimentado pela constante aquisição de novos escravos por meio de conquistas e expansões, eventos típicos na história romana. Entretanto, a partir do século II, essas campanhas de conquista tornaram-se cada vez menos frequentes. A última grande vitória romana ocorreu na Batalha de Sarmizegetusa no ano de 106, que resultou na incorporação de parte da Dácia ao Império Romano. Após essa conquista, os romanos não empreenderam novas campanhas de conquista, o que interrompeu o fluxo de novos escravos para o sistema. A redução da quantidade de escravos e a ausência de reposição natural dessa população tiveram um impacto significativo na disponibilidade de mão de obra no Império Romano. Esse declínio progressivo afetou a economia do Império, resultando em uma queda na produtividade e, como consequência, elevação dos custos de vida em toda a região. A crise política, além da crise do sistema escravista e da economia, desempenhou um papel significativo no enfraquecimento do Império Romano. Durante o período que abrange os séculos III a V, a história romana foi marcada por uma intensa luta pelo poder, com conspirações frequentes sendo tramadas contra os imperadores. Essa constante agitação política gerava instabilidade e minava a eficiência da administração romana. Essa crise política estava intimamente relacionada ao fortalecimento da figura do imperador, que ocorreu juntamente com a profissionalização do exército romano. Visto que a sucessão de líderes em Roma não se dava por hereditariedade, mas sim por meio de influência e méritos, os generais frequentemente conspiravam para assegurar suas posições de poder, contribuindo assim para o cenário de instabilidade política. Por último, o crescimento do cristianismo desempenhou outro papel relevante no agravamento desta crise. Isso porque a expansão desta religião enfraqueceu a figura do imperador, uma vez que os cristãos não estavam dispostos a prestar culto religioso ao imperador, o que era uma prática comum naquele período. Além disso, os princípios cristãos eram contrários à escravidão, e o aumento da influência do cristianismo contribuiu para minar ainda mais uma instituição que já estava debilitada.
Todos esses elementos foram agravados pela incursão constante dos povos germânicos, que, especialmente a partir do segundo século, realizaram frequentes ataques às fronteiras do Império Romano. Os germânicos, constituindo uma diversidade de grupos étnicos, habitavam as regiões ao norte da Europa, principalmente onde a Alemanha se localiza hoje. Por um longo período, eles estiveram em conflito com os romanos. Os romanos referiam-se aos povos germânicos com o termo bárbaros, que carregava uma conotação pejorativa devido às diferenças culturais e práticas distintas desses povos em relação aos romanos. A partir do século II, as migrações germânicas aumentaram em intensidade e, com o enfraquecimento do poder romano, as fronteiras do império tornaram-se mais vulneráveis. A chegada dos povos germânicos agravou significativamente a crise do Império Romano. Esses invasores atacaram áreas produtoras, incluindo as fontes de grãos, resultando no abandono dessas regiões ou no saque delas. Além disso, a violência desses ataques perturbou as rotas comerciais que mantinham o império funcionando. Com as cidades enfrentando escassez, a fome se espalhou, e doenças graves como a peste tornaram-se comuns. Além disso, as cidades romanas se tornaram alvos atraentes para os germânicos, que visavam as riquezas acumuladas nesses locais, o que resultou em ataques frequentes. No começo do século IV, as invasões bárbaras tornaram-se uma ameaça constante à estabilidade do Império Romano. Foi Teodósio quem, em 395, propôs a divisão do Império Romano em duas partes, uma a Ocidente e outra a Oriente. A parte ocidental tinha sua sede em Ravenna, posteriormente transferida para Milão, enquanto a parte oriental tinha sua capital em Bizâncio. Contudo, mesmo essa divisão do império em duas partes não se mostrou eficaz o bastante para conter as invasões bárbaras ou reverter a situação financeira precária. No século V, povos bárbaros provenientes do norte da Europa conquistaram várias regiões do território romano. Os visigodos estabeleceram seu domínio sobre a Península Ibérica. Os vândalos ocuparam o norte da África. Os francos conquistaram partes da Gália e os anglo-saxões tomaram controle da Bretanha. Durante as invasões bárbaras, os saques a Roma representaram um fator significativo de desestabilização. Roma já havia sofrido saques em momentos anteriores de sua história e enfrentaria episódios semelhantes posteriormente. No entanto, 3 saques em particular marcaram profundamente esse período de decadência do Império Romano. O primeiro deles ocorreu em 410 e foi cometido pelos visigodos, marcando o início do processo de queda e desintegração do Império Romano. O segundo saque, o mais violento de acordo com as fontes da época, foi conduzido pelos vândalos em 455. No entanto, o terceiro saque, realizado pelos érulos em 476, representou o golpe definitivo que encerrou o Império Romano do Ocidente. Foi a invasão e pilhagem dos érulos que levaram à queda de Rômulo Augusto, o último imperador romano sob aquela formulação do Império. Enquanto o Império Romano do Ocidente chegava ao seu fim, o Império Romano do Oriente permanecia fortalecido, posteriormente chamando-se de Império Bizantino e persistindo até o ano de 1453. A queda do Império Romano marcou o fim do período da Antiguidade, inaugurando dessa forma a Era da Idade Média.